Olá, agradecemos a sua visita. Estamos batalhando para chegar aos 2.000 inscritos. Por favor, nos ajude. Inscreva-se, para não perder histórias reais, lendas urbanas, crimes e curiosidades. Aconteceu virou manchete. A lenda da Cidade dos Mortos. Conta-se, entre sussurros que cortam a névoa das madrugadas frias, a lenda da Cidade dos Mortos, um lugar escondido nas profundezas de uma floresta antiga, intocada pelo tempo e esquecida pelos mapas. Os mais velhos ainda falam dela com um temor reverente, como se apenas mencioná-la pudesse atrair sua presença. Diz a tradição oral que a Cidade dos Mortos surgiu muito antes do surgimento dos reinos humanos. Em tempos imemoriais, quando os deuses ainda caminhavam sobre a terra, um povo misterioso e silencioso vivia à margem do mundo. Não erguiam grandes muralhas, não buscavam conquistas nem dominavam outros. Viviam em harmonia com a escuridão da floresta e com os ciclos naturais da morte. Mas era justamente essa relação íntima com o fim da vida que os tornava temidos. Esse povo, conhecido apenas como silenciosos, acreditava que a morte não era o fim, mas uma transição para uma realidade paralela, sobreposta à nossa. Eram capazes de se comunicar com os mortos, diziam, e aprenderam a coexistir com seus espíritos. Eram guardiões dos que partiram. Enquanto o mundo temia os fantasmas, eles os abrigavam. Seus mortos não eram enterrados ou cremados. Permaneciam entre os vivos, andando pelas ruas de uma cidade feita de pedra negra e musgo antigo, protegida por símbolos que nenhuma alma viva jamais decifrou por completo. A cidade erguia-se no coração de uma floresta densa e perene, onde a luz do sol mal penetrava. As árvores, retorcidas e centenárias, formavam um muro natural quase impenetrável. A entrada era oculta e revelava-se apenas àqueles que estavam morrendo, ou aos que já haviam morrido. Reza a lenda que a entrada para a Cidade dos Mortos só se abre para os que têm o coração sem amarras com o mundo dos vivos. Aqueles que lá chegam são recebidos não com dor, mas com silêncio e compreensão. Lá, os mortos continuam suas existências, livres da angústia, do tempo, do esquecimento. Vivem em comunhão, guardando segredos e memórias que a humanidade não está pronta para lembrar. Com o tempo, os silenciosos desapareceram. Alguns dizem que foram absorvidos pela própria cidade. Outros acreditam que, tendo cumprido sua missão como ponte entre os mundos, dissiparam-se como neblina ao amanhecer. Desde então, a cidade permaneceu oculta, mas nunca abandonada. Os espíritos continuaram ali, vagando por suas vielas cinzentas, sentando-se nos degraus das casas que já não abrigam corpos vivos, dançando em círculo sob a luz de uma lua que jamais muda de fase. Muitos tentaram encontrar a Cidade dos Mortos. Há relatos de viajantes que, após longos períodos de solidão nas florestas, afirmam ter sentido uma presença estranha, escutado vozes que sussurravam seus nomes. Alguns juram ter avistado ruínas cobertas de musgo e sombras humanas espreitando por trás de janelas quebradas. Outros desapareceram completamente, como se a própria cidade os tivesse tragado, não como punição, mas como um chamado. Um dos relatos mais famosos é o do botânico espanhol Dom Tomás Álvares, que em 1783 liderou uma expedição científica a uma floresta sul-americana não mapeada. Após semanas sem contato, apenas um de seus guias retornou, visivelmente perturbado. Ele disse que Dom Tomás havia sido atraído por uma trilha de flores secas e sumido entre as árvores. O guia não ousou seguir. Dias depois, um diário foi encontrado amarrado ao pé de uma árvore próxima. Nele, Tomás relatava encontros com figuras translúcidas e a sensação de estar sendo observado por alguém que eu já amei e perdi. A última anotação dizia: ela me chamou pelo nome. Como ela sabia? A Cidade dos Mortos tornou-se um mito poderoso entre os que perderam entes queridos. Alguns vão em busca dela com esperança de reencontro. Outros, por desespero. Há quem diga que, em noites muito silenciosas, é possível ouvir o som de passos ritmados vindo da floresta, como um cortejo invisível, uma procissão de almas caminhando de volta para casa. Mas há um aviso que acompanha cada menção à Cidade dos Mortos. Quem entra sem estar preparado para morrer, não encontra o que busca, encontra apenas o esquecimento.
Porque a cidade não é feita para os vivos. Seus portões não se abrem por vontade própria, e seus caminhos não obedecem à lógica dos homens. Assim, ela permanece ali, entre véus e árvores, entre a vigília e o sono eterno. Um lugar onde o tempo adormece, onde os mortos falam e onde a saudade tem forma. A cidade dos mortos não é um castigo, nem um paraíso. É um refúgio, um lar para os que partiram, e um mistério para os que ficaram. E talvez, um dia, todos nós a veremos. Não com os olhos da carne, mas com os da alma. Quando a última vela se apagar e a última lágrima secar, encontraremos o caminho através da névoa. E lá, entre os ecos do que fomos, a cidade nos receberá, em silêncio, em paz, como se sempre tivesse nos esperado.